Olá, crianças do Infantil 4 e 5, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e nós vamos fazer a atividade Hora da História. Mas essa atividade Hora da História vai ser sobre um assunto que não é muito legal, não. Mas ele é verdade e vocês precisam saber sobre ele. Faz parte da continuação da história do Brasil que a tia veio contando para vocês durante esse mês de setembro. Vamos lá, vamos ouvir? A história de hoje é sobre a escravidão no Brasil. Nossa história de hoje começa na África. Nesse continente tinha um reino de homens guerreiros e fortes, e muitos guerreavam uns com os outros. Chegou uma época terrível. Quando um dos reinos vencia, eles capturavam o rei, a rainha e os seus súditos e vendiam aos portugueses em troca de ouro, tabaco e cachaça, que é um tipo de bebida alcoólica, e o tabaco, que é usado para fazer cigarros. Os portugueses traziam essas pessoas africanas para o Brasil em navios negreiros, todas bem apertadas com pouca água e comida. No Brasil, esses reis, rainhas e seus súditos se tornavam escravos nas lavouras açucareiras. Por quê? Porque o Marquês de Pombal, que era um português que veio para o Brasil, proibiu escravizar os índios que viviam aqui. Então, eles começaram a trazer os africanos para continuar os escravizando. Tia, o que é escravidão? Escravidão é quando um ser humano se apropria de outro ser humano e tira dele o direito de liberdade, de fazer o que quer, e obriga ele a prestar serviços e fazer as coisas que a pessoa que é dona quer. E ele não recebe nenhum salário, pelo contrário, ele é humilhado e vive em condições muito ruins. Os africanos foram escravizados no Brasil por 400 anos. Eles trabalhavam nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Eles faziam um serviço pesado. Então, esses africanos que vieram no Brasil e as pessoas que são descendentes deles, provavelmente eram filhos de reis e rainhas e pessoas nobres da África. Os africanos aqui no Brasil lutavam contra esse regime de ser escravo, de escravidão. E teve um deles que se destacou. O nome dele era Zumbi dos Palmares. Ele foi o líder do maior quilombo que já existiu aqui no Brasil. Os quilombos eram lugares criados pelos escravos fugitivos. E o quilombo de Palmares era liderado por esse Zumbi de Palmares. Então, o Zumbi dos Palmares, ele foi um herói da resistência contra a escravidão no Brasil. Tanto que o dia 20 de novembro, em que é comemorado simbolicamente o Dia da Consciência Negra no Brasil, foi a data da morte do Zumbi de Palmares. Os negros trazidos da África eram transportados em navios negreiros e ficavam nos porões desses navios. E por as condições dessa viagem serem péssimas, muitos deles morriam no trajeto. E quando esses navios chegavam no Brasil, essas pessoas eram compradas por fazendeiros e donos de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Mesmo que em alguns lugares já fosse proibido a escravidão, eles faziam mesmo assim, eles traficavam os escravos. E se alguém apreendesse esse navio, descobrisse que havia escravos lá dentro, eles jogavam esses escravos no mar, amarrados em pedras. E durante esses 400 anos que aconteceu a escravidão aqui no Brasil, fizeram adaptações de leis contra a escravidão, mas a escravidão ainda permanecia. Tinha a lei
que dizia que os negros acima de 65 anos ganhariam a liberdade, mas como eles trabalhavam muito e a vida deles era muito difícil, a maioria não chegava a essa idade. E também tinha a lei do ventre livre, que eram aqueles bebês que nascessem dos escravos seriam livres, mas também não adiantava muito, porque eles viviam com a sua família até ficarem adultos, como escravos. Essas leis existiam não para benefício dos próprios negros, porque se fosse para o benefício deles, a escravidão seria abolida de forma geral. Era para que um país que se chama Inglaterra pudesse ver, porque ele tinha interesses econômicos aqui no Brasil. E como os escravos não recebiam dinheiro pelo seu trabalho, eles tinham interesse que os escravos fossem libertos para que eles vendessem as mercadorias deles para o Brasil e houvesse maior número de pessoas para comprar. A Inglaterra estava investindo no Brasil, por isso ela tinha esse interesse. A Inglaterra só poderia ganhar dinheiro aqui no Brasil se a maior parte da população não fosse escrava. Para a Inglaterra, os escravos seriam consumidores, poderiam ser consumidores, compradores dos seus produtos ingleses. E por fim, eles conseguiram. Em 1888, a princesa Isabel, que era filha do rei Dom Pedro II, assinou finalmente a lei que se chama Lei Áurea, que é a lei de abolição da escravidão no Brasil. A partir desta lei, desta data, foi proibido a escravidão no Brasil. Mas o negro, ele continuou sendo marginalizado. Ainda existem pessoas racistas, e essa é uma luta que os negros têm até hoje. Crianças, essa história é um pouco pesada, mas ela é real. Olha só o que nós, como seres humanos, fizemos uns aos outros. Que coisa mais desumana. Vocês prestaram atenção nessa história? Vamos agora responder 4 perguntinhas sobre ela. Peguem aí a sua atividade Hora da História e respondam. Primeira pergunta: quem eram os africanos trazidos como escravos para o Brasil? Quem eles eram lá na África? Coloque o número 1 e responda na frente. Pergunta número 2. Qual era o nome do homem que foi considerado herói dos escravos fugitivos aqui no Brasil? Inclusive, por causa dele, nós comemoramos hoje o Dia da Consciência Negra. Coloque o número 2 e responda na frente o nome dele. Terceira pergunta: quem assinou a lei que proibia a escravidão aqui no Brasil? Coloque o número 3 e responda na frente. Pergunta 4. Qual era o nome dessa lei que proibia a escravidão no Brasil? Tendo respondido essas perguntas, façam a ilustração de um momento, de um fato dessa história que você acabou de ouvir que mais chamou a sua atenção. Um beijo, tchau, tchau!